Olá! Já pararam para pensar que aquelas marcas que a gente tem na pele, para um perito forense, são como livros de histórias? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo e descobrir os segredos que cada cicatriz pode contar. Então, a grande questão que vai nos guiar é essa. Se uma cicatriz pudesse falar, que tipo de segredos sobre o passado ela revelaria? Vamos começar pelo básico, a cicatriz como prova. Porque, olha, para um especialista forense, uma cicatriz não é só uma pele que sarou. É muito mais do que isso. É uma evidência crucial, a assinatura de um momento que ficou gravado ali. Então, o que é uma cicatriz, afinal? Bom, de forma bem simples, é o jeito que o nosso corpo tem de se consertar depois de um machucado. Só que, para a medicina legal, o buraco é bem mais embaixo. Ela é vista como um sinal único, sabe? Tão exclusivo quanto uma impressão digital. Não existem duas cicatrizes exatamente iguais. Agora a gente entra numa das partes mais fascinantes, o cronograma da cura. Pensem só, uma cicatriz pode funcionar como um relógio. É isso mesmo, ela ajuda os investigadores a saber com uma precisão incrível quando exatamente aquela lesão aconteceu. E como isso funciona? Bem, a cicatrização acontece em 3 fases bem distintas. Primeiro tem a fase inicial, quando o sangue coagula para parar o sangramento e o corpo libera um líquido, o exudato, que é tipo uma limpeza inicial da área. É o pontapé inicial para a reconstrução do tecido. E esse processo todo tem um tempo certinho para acontecer. Olha só, lá pelo 2º dia, a produção de fibroblastos, que são as células que fabricam o colágeno para remendar a pele, começa a acelerar. Perto do 6º dia, já entra na fase de maturação, e a grande mudança visual acontece depois da 1ª semana. E essa mudança tem a ver com o quê? Com a cor. E essa é a pista visual mais importante de todas. Se a cicatriz está com a cor mais rosada, quer dizer que a ferida é recente, com até uns 6 dias. Agora, se ela já está com aquela cor branca, meio brilhante, que chamamos de nacarada, aí já estamos falando de uma lesão mais antiga, com pelo menos 2 semanas. Para um perito, essa diferença é ouro. Certo? Então já vimos que a cicatriz pode dizer quando algo aconteceu. Mas a história não para por aí, não. Ela também pode dizer como aconteceu. É o que chamamos de assinatura da lesão. A cicatriz pode, literalmente, revelar o tipo de instrumento que causou o ferimento. Essa tabela mostra isso muito bem. Cada tipo de instrumento deixa uma marca diferente, uma assinatura. Por exemplo, um corte de faca ou vidro. Geralmente deixa uma cicatriz retinha linear. Já uma queimadura de 3º grau, aí a história é outra. Pode causar cicatrizes retráteis, aquelas que repuxam a pele e podem até limitar os movimentos. E tem mais um detalhe. Às vezes, a cicatrização, digamos, exagera um pouco. E aí a gente precisa saber a diferença entre queloides e cicatrizes hipertróficas. O queloide é aquele que cresce sem parar, sabe? É invasor, vai além da borda da ferida. Já a cicatriz hipertrófica também é elevada, mas ela é mais comportada. Fica no lugar da ferida e com o tempo pode até regredir. Beleza, já entendemos o quando e o como. Mas e daí? Qual é o peso disso tudo do ponto de vista legal? A resposta para isso está em como a lei olha para essas marcas permanentes no corpo de alguém. Olha só o que a lei diz. Existe uma definição bem específica para deformidade permanente. E isso muda tudo. Uma lesão que se encaixa aqui vai para uma categoria muito mais séria. Não é mais só uma cicatriz, entende? É um dano que pode impactar a vida da pessoa para sempre. E para uma lesão ser considerada gravíssima por causa de uma cicatriz, ela precisa cumprir alguns requisitos. Tem que causar um dano estético que não dá para consertar e que gere um constrangimento permanente. E a coisa fica ainda mais séria se for provado o que o direito chama de animus deformandi, que nada mais é do que a intenção clara do agressor de marcar, de desfigurar a vítima. Então, juntando todas as peças, a gente pode ver a cicatriz como um registro permanente no corpo. E na perícia, ela cumpre 3 funções que são simplesmente cruciais. A primeira função é a de identificação. Simples assim. Uma cicatriz é um marcador físico único que ajuda a identificar uma pessoa, da mesma forma que uma tatuagem ou uma marca de nascença. A segunda função é a datação do trauma. Como a gente viu, a cor, a textura, o estágio da cicatrização, tudo isso cria uma linha do tempo bem confiável que diz ao perito quando, mais ou menos, aquele trauma aconteceu. E por fim, a terceira e talvez a mais impactante, a qualificação da lesão.
Dependendo da aparência, do tamanho e do lugar onde ela está, essa cicatriz pode fazer com que uma agressão seja classificada legalmente como um crime gravíssimo. E isso, claro, muda completamente o jogo na justiça. Então, para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se cada cicatriz conta mesmo uma história, será que estamos prestando atenção? O corpo guarda um registro de tudo. São testemunhas silenciosas com histórias muito profundas para contar. A grande questão é, será que a gente sabe como escutar?